conhecendo e nós vamos tendo libertações e vamos tendo milagres sobrenaturais acontecendo. Então, olha, preste atenção, assim, pode sentar, toda a igreja pode se sentar, porque nós vamos ensinar primeiro, para depois nós fazermos oração. Sabe aquela oração que vai na veia do problema? Não é uma oração que você vai dando tiro para tudo que é lado e nós vamos acertar o alvo. Mas quando nós formos orar, nós vamos orar e Deus vai tocar no lugar certo, onde precisa ser libertado ou mesmo transformado. Então nós precisamos entender o que é a corrente de Jeová Jiré. A primeira mensagem é justamente sobre o batismo de Jeová Jiré, o Deus provedor. O que é Jeová Jiré? O nome Jeová Jiré é Deus provedor. É um dos nomes do nosso Deus. Ele é tão poderoso que ele não tem um nome só. Cada nome do nosso Senhor, cada nome dele representa o poder em agir de uma forma. Jeová Jiré age como Deus provedor. Diga isso, Jeová Jiré age como Deus provedor. Esse Deus provedor, ele tem um poder tão sobrenatural que ele faz com que aquilo que está morto, aquilo que está estéril, ela venha ser destruído. Porque existem coisas na vida da gente que já morreram, como sonhos. Tem pessoas que já perderam a alegria da vida. E a palavra do Senhor, ela diz que batismo, a palavra batismo significa morte. Quando uma pessoa batiza nas águas, preste atenção para você pegar a visão. Quando a pessoa batiza nas águas, quando é mergulhada nas águas, morre o velho homem e ressuscita um novo homem para a glória de Deus. No batismo de Jeová Jiré, alguém morre, alguém ressuscita. O batismo de Jeová Jiré é a morte de um homem chamado homem cauda. Diga bem forte: batismo de Jeová Jiré. A morte do homem cauda. Esse homem cauda, ele coleciona derrota. Existem pessoas que são crentes, são evangélicas, elas são até de oração, mas elas são cauda. Elas colecionam derrota, fracasso. Ela é uma pessoa que anda endividada, ela sempre está pedindo emprestado, ela sempre está com o seu nome sujo, no banco está sempre no vermelho, o cartão de crédito está pagando juros sobre juros. É aquela pessoa que ela tem experimentado somente prejuízos, e ela pode até ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro dela é como que vai com um saco furado, põe em cima e desce embaixo, e a pessoa não vê o que faz com esse dinheiro. Eu conto sempre isso, porque a minha vida, antes de Jesus chegar, a minha família, antes de Jesus chegar na nossa vida, nós vivíamos literalmente o homem cauda. Literalmente. A minha mãe, ela trabalhava e ganhava muito dinheiro, ela mexia com loja, ela tinha pronta entrega, ela tinha uma freguesia enorme, ela tinha uma loja no centro da cidade, na rua Timbiras, aonde eu via minha mãe. Às vezes eu via minha mãe no escritório da loja, contando aquele monte de dinheiro e aquele monte de cheque.
tinha dinheiro. Então, por que eu sou tão apaixonada por Jeová Jireh, o Deus provedor? Porque na minha casa, nós sofremos muito, sendo homem alto, estava sempre por baixo, nunca por cima. A família criticava, as pessoas achavam que nós nunca íamos dar nada, sempre nos humilhava, e mamãe ganhando rio de dinheiro, trabalhando de sol a sol, trabalhando muito, adquirindo coisas, porém sempre estava faltando. Mamãe sempre endividada, sempre correndo atrás da agiota, sempre devendo o banco, e nós ali, naquela idade de adolescente, a gente via aquele dinheiro rodando, muito dinheiro entrando, e a gente não via o lucro deste trabalho, porque era homem caldo. Nós morávamos numa casa, que tudo que fazia naquela casa, vai prestando atenção, que talvez essa seja hoje a sua história. A minha casa era uma casa que tudo que fazia dentro daquela casa, nada realçava, nada. Você mudava o piso. Eu lembro que a minha mãe, na época, comprava sempre tudo do melhor, mas nada realçava dentro daquela casa. Aquela casa, ela ficava na rua da parte de baixo. Sabe aquelas ruas que a casa fica para baixo, tem ao lado de cá para cima, o lado de cá para baixo. Quando tinha chuva, essa chuva mesmo, a casa enchia d'água. Eu lembro direitinho nós puxando água da casa, aquela enchente passando dentro de casa e molhando tudo dentro de casa e estragando as coisas. Homem calda. O homem calda, a Bíblia diz que ele está sempre por baixo. Ele está sempre por baixo. E o diabo pisando em cima. Ele quer fazer uma coisa, ele não dá conta. Ele quer fazer algo, ele começa uma coisa, ele para. O diabo sempre em cima. O homem calda, ele está sempre por baixo e não por cima. Sempre por baixo. Ele está sempre endividado. Ele é sempre motivo de humilhação. Ele é sempre motivo de problema, porque nunca vai para frente, nem a casa, nem o casamento, nem a família. Olha, ele tenta ir para frente e não consegue. Ele tenta subir e não consegue. Ele tenta de todas as formas, mas nada dá certo. Por quê? Porque o diabo está pisando nessa pessoa. Mas observa bem, no batismo de Jeová Jireh, esse homem calda, ele morre e ressuscita. Jeová Jireh tem o poder de trazer a ressurreição do homem cabeça. Diga, batismo de Jeová Jireh é a ressurreição do homem cabeça. Quem é o homem cabeça? O homem cabeça, ele coleciona vitórias. Não é questão de não ter luta. Não existe ninguém nessa vida que não tenha luta. Luta serve para crescer. Eu não estou falando de luta, de deserto, isso aí. Olha, todos nós, até Jesus no tempo da terra passou. Não estou falando de luta, deserto, nada disso. Eu estou falando de pessoas que elas sobressaem a lutas, a provações. Elas vão para frente. O vencedor, essa pessoa, o diabo está por baixo e essa pessoa está por cima. Quem está pisando no diabo é o homem
cansado por disso. Ontem, o Felipe foi lavar a caixa d'água lá de casa. E quando eles pegou a água começou a jogar no telhado, as telhas foram afastando. Serviço bacana, tudo certo, não tem atrapalhou. Depois jogando o balde com água, tirando as telhas do lugar. E a minha máquina de lavar roupa, ela ficou toda cheia d'água. Ela literalmente ela encharcou de água. Literalmente começou a chuva, a telha para outro lugar e a água vinha na máquina. Aí quando terminou o serviço do que pôs as telhas no lugarzinho, mas Francisco com direitinho, ele foi trocar de roupa, eu vou lavar a roupa do Felipe. Usa a roupa da máquina, a máquina pensou, eu falei, atrás de mim, Satanás, na minha vida não tem prejuízo. Por mais que foi falha humana, não tem prejuízo na minha vida. Eu vou deixar amanhã, ela vai secar, ela vai funcionar. A roupa dele ficou lá dentro. Mas agora de tarde eu lembrei, tinha esquecido que a roupa estava lá dentro, agora de tarde eu lembrei, eu vou lá olhar a máquina. Mas prejuízo não existe na minha vida. Ela está velha de verdade, mas não está na hora de ir. E eu liguei a máquina, pus a máquina para encher, a máquina funcionando normalmente. Já lavou com edredom, lavou as coisas que eu tinha que lavar, está perfeita. Sabe por quê? Porque ao homem cabeça, o prejuízo não tem poder na vida dele. Não tem poder na vida dele. Meu amado, não tem poder. O prejuízo não tem poder na vida do homem cabeça. O homem cabeça, aquilo que ele põe a mão prospera. Por quê? Porque a bênção de Jeová Jiré está sobre a vida dele. Aleluia. Mas existe um homem que Deus matou na Bíblia. Você sabe qual que é? Eu vou te contar. A Bíblia diz no livro de Mateus 21:19 sobre uma figueira estéril. A Bíblia diz que Jesus teve fome e ele então olha para uma figueira e aquela figueira não tinha nenhum fruto. E quando ele olha para aquela figueira, ele diz, olha, que não nasça nunca mais fruto de ti. E aquela figueira secou. Aquela figueira simboliza o ser humano, o homem. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para dar fruto e frutos que permaneçam. Aleluia. Existe um homem que precisa morrer, que é o homem figueira estéril. Diga, batismo de Jeová Jiré. É a morte da figueira estéril. A figueira estéril é complicado. Ele é formado, tem um currículo maravilhoso, mas está desempregado. Aquela pessoa que ela trabalha funcionário de excelência, mas está desempregado. É aquela pessoa que ela é estéril, nada dá certo na vida dela. Ela começa um curso, não termina. Ela começa a faculdade, tranca a matrícula. Essa figueira estéril, ela não dá fruto no ministério. Existem pessoas que elas, todo mundo fala, não, mas que crente, mas não dá fruto. Crente sem fruto é a mesma coisa da figueira. Se Jesus procurar fruto e não tiver, ele manda secar. Seca aquela fonte. Nós somos chamados para dar fruto. E existem ministérios estéreis. Existem casamentos estéreis. Casamentos sem graça. Casamento que um já não olha mais um para o outro. Casamento que um não dorme mais com o outro. Casamento que qualquer coisa não pode nem encostar, não pode nem olhar. Se olhar já começa a confusão. Casamento estéril.
E eu disse: irmã, se você não voltar para Jesus, eu posso orar aqui agora, eu posso expulsar os demônios, eu posso fazer o que for, não vai adiantar. Porque o diabo, ele precisa só de uma brecha. As brechas estão todas abertas, tem que ser fechadas. E a primeira brecha que você precisa fechar é justamente voltar para Jesus. Se tiver aqui hoje algum desviado, eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história, para você entender que você não tem que ser Miguel Estéreo, você tem que ser ramo frutífero, junto às fontes das águas, que todo tempo está junto, porque assim que Deus te chamou, se designou. A vida sem Jesus, uma pessoa que é desviada do Evangelho, é uma porta aberta para Satanás entrar e fazer desse homem uma figueira estéril, um homem que é cauda, esse homem que não vai para frente, essa mulher que não vai para frente. E eu disse para ela: você precisa ou voltar para a igreja que você era, que você caiu, ou você se identificar com o ministério e permanecer para Deus cuidar de você. Meus irmãos, como que o diabo faz na vida daquele que é estéril? O diabo faz com que até as bênçãos dessa pessoa se tornem maldição. O filho é bênção ou não é? O filho não é bênção? Mas o diabo faz com que aquele filho vire uma maldição. Casamento não é bênção? Mas o diabo faz com que o casamento se torne uma maldição. Os estudos, o trabalho, a vida sentimental, quantas pessoas não desenrolam? Olha, já teve de tudo para casar, mas não casa. Outros casam, mas nada dá certo. Mas o Senhor nos chama para, olha, batismo de Jeová Jireh, diga isso. Ressurreição do ramo frutífero. A Bíblia diz que José é o ramo frutífero. Ramo frutífero junto às fontes das águas. E os seus ramos se estendem sobre os muros. Meus irmãos, quando você vê uma ramagem de uva, de chuchu, você vê às vezes um pé de fruta que é encostado no muro de alguém, e aquele ali, o seu pé, ele dá bastante fruto, e de repente parte dele está na casa do vizinho, e o vizinho também come daquele fruto que é da sua casa. A pessoa, ela é ramo frutífero. Eu vou te falar uma coisa: todos que aproximam desse ramo frutífero é abençoado. Todos que chegam perto dele têm o poder de estar sobre ele. Oh, glória a Deus, aleluia. A pessoa, quando ela se torna um ramo frutífero, ela é uma pessoa que ela entra num lugar que está falido e aquilo começa a prosperar. Ela entra num lugar que todo mundo já disse não dá nada, mas com ela é diferente. Assim aconteceu comigo e com o Francisco. Quando nós abrimos a padaria Pão Dourado, todos que entravam ali diziam que não dá nada, mas toda vez que alguém falava assim, eu disse: mas agora é diferente. Todos, eu não aceitava essa palavra. Tem muito crente aceitando palavra de derrota, palavra de fracasso. A pessoa vira para você e fala: olha, essa criança não vai dar nada. Você diz: mas é porque é igual o pai. Não, amado, está repreendido em nome de Jesus. Olha, essa criança vai dar algo sim, porque ela é de Jesus e ela vai ser feliz, ela vai ser próspera. Não aceite palavra de derrota sobre a sua vida e nem sobre a sua família. Aquele lugar, todos que entravam ali diziam: olha, aqui já foi pizzaria, aqui já foi sacolão, aqui já foi açougue, aquilo já foi de tudo quanto há, e nunca deu certo. Mas eu falava: mas agora vai dar certo. E nós começamos a orar naquele lugar. Eu disse: Jeová Jireh. Aleluia. Nós orávamos ali e jogava óleo e água para tudo que é lugar, e dizia para Deus: Deus, em nome de
quê, pagar não sei o quê, pagar não sei o quê. Vou te contar por quê do sucesso na minha vida. Porque o sucesso na vida de Francisco. Por que aquele lugar floresceu? Por que nós nos tornamos ramo frutífero? Não foi, olha, piscando, ó. Não. Nós entramos num lugar que não dava nada. Nós entramos num lugar que as gomas só tinha um de cada coisa. Já contei isso aqui. Tanto é que entrou um adolescente querendo roubar. Eu muito boa, mas com essas coisas eu não sou muito boa, não. Eu já estava ali de passagem, né? Porque não tem nada a ver comigo a padaria. Mas por amor, eu estava ali ajudando meu marido. A menina chega e pega o ebulidor que estava único na coisa e põe debaixo da blusa e ela vai saindo. Francisco vai, pega ela assim, o Francisco é o cara. Ele pega assim, mas tira daí de dentro. Mas por quê? E eu quase morri, eu suava uma chaleira assim. O que o Francisco está falando, meu Deus? Tira de dentro da blusa o ebulidor, que só tinha um naquela gôndola, e ele não está lá. E ela teve que tirar de dentro da blusa o ebulidor. Tamanho tanto de coisa que tinha dentro da padaria. Se alguém pegasse, a gente vinha. Não tinha nada dentro da padaria. Não tinha nada. Era um deserto dentro daquela padaria. Além do deserto da padaria, eu era outro deserto. Por quê? Não sabia cortar mussarela. Não conseguia fazer nada. Eu não sabia fazer nada da padaria. Eu estava de passar. Deus me colocou lá só para orar. Eu orava, demônio universal caía no meio das farinhas. Era ou não era? Eu estava exercendo o meu ministério dele. Eu não tinha nada a ver com a padaria. Eu acho que o dia que eu saí para vocês, graças a Deus. Porque, na verdade, primeiro, eu levantava 4h30 da manhã. Não queira que eu levante 4h30 da manhã. Porque a cara que eu ia para a padaria era assim. Daí para porque eu não presto essa hora. Tudo bem. Chegava lá, não sabia nada. Aí ele foi no caixa. Fui no caixa, eu ia ficar catando os negócios. E ainda não entrava ninguém. Quando entrava era só para falar isso. Aqui não dá nada. Quando não falava com essa placa que vocês puseram, vai ficar pouco tempo. Nada que pica. E eu falo, pois essa fica. E para encurtar o negócio. Porque sabe o que acontece? Tudo que entrava dentro daquela padaria, tudo que era nada que entrava dentro daquela padaria, o dízimo e oferta estava dentro da sua glória. Diz negócio não, esse negócio vai fazer. Ai, está apertado, ai, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar primeiro o do Senhor. Depois, Deus proverá. Não é comigo mais, é com Deus. É isso que está faltando nas pessoas para serem batizadas com essa unção do ramo frutífero. É isso que está faltando, ser desafiado e vencer. Fomos desafiados. O batismo de poder vem quando você é fiel e obediente. Abre a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Então deixa. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Pode até ficar de pé para você dar uma alongada. Olha o que diz aí. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Diga isso. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se
Se não mudar. Pessoa covarde não vai para a guerra. É só guerreiro. E nós vamos fazer uma guerra aqui agora. Há muitos anos que tem pessoas que estão sofrendo com o espírito de derrota e de miséria na sua vida. O espírito de miséria que vem e ela não sabe de onde.